Amém? Quando você vai achando aí, Mateus 25, 14. Versículo 14 diz assim. Antes de ler o texto, eu vou contextualizar ele para você já colocar o teu trem no trilho. Mateus 24, é uma mensagem escatológica. Jesus começa falando, o pessoal começa perguntando: Jesus, quando acontecerá essas coisas? Quais serão os sinais dos fins dos tempos? E quando será o fim? E aí Jesus ele faz uma série de parábolas falando a respeito dos últimos dias. Então, quando você vai pregar, vai ler, você vai estudar a Bíblia, você tem que não apenas estudar um capítulo ou um versículo, você tem que analisar o argumento que já foi construído, talvez até antes daquele capítulo. Vou repetir. Em Mateus 24, Jesus começa falando um sermão escatológico, o sermão mais profundo e forte que Jesus fez escatologicamente, está em Mateus 24. Lembrando que grande parte do argumento de Mateus 24 é Jesus falando para os judeus. Então tem gente que pega o texto de Mateus 24 e quer aplicar 100% cabalmente na igreja, não encaixa. Aí vira aquelas heresias lá, maravilhosas, que o povo gosta e os irmãos curtem na internet. Não dessa igreja, das outras. Aí Jesus continua fazendo as parábolas, ele fala da vinda, daí ele fala da parábola da figueira, aí ele fala da parábola do servo mau, daí ele fala a parábola das 10 virgens, aí ele chega na parábola do talento e ele não vai parar por aí. Aí depois ele vai falar sobre o grande julgamento e tal. Mas a parábola do talento é uma parábola que está incluída na mensagem escatológica de Jesus. Amém? Diga comigo, a parábola dos talentos está incluída na mensagem escatológica. O que é escatologia, pastor? Estudo do fim. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que ele começa o início tendo o fim acabado. Então, quando você quer conhecer mais de Deus e das coisas de Deus, aí então você vai estudar um pouquinho mais, aí a gente fala teologia. Teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus e do fim. Então, o que eu pretendo nessa manhã conversar com você? Não temos como falar do Evangelho sem falar daquilo que é vindouro, daquilo que está por vir. Nós precisamos estar preparados. Se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, pode ser que ele volte para você, pode ser que volte para mim. E aí, como que fica a situação? Aí você chega lá, na hora de decidir se vai para cima ou para baixo. Aí você fala, aí o cara pergunta assim, lá, você frequentava igreja? Você ia na igreja? Ia. Qual igreja que você era? Aí eu ia lá na Vida Nova, pastor Jack. Ele não te ensinou nada, não? Não, sobre esse assunto ele nunca falou. Vai te custar a tua eternidade. Aí você fala, o que eu fui fazer na Vida Nova? Tem muita gente que no último dia vai falar assim, o que eu estava fazendo naquilo? Aí já é tarde, Então diz assim, pois será como um homem que ausentando-se do país. Quem que é o homem que se ausentou do país? Faz a pergunta para o texto. Quem que é o homem que ausentou-se do país? Diga comigo, Jesus. Jesus, Atos capítulo 1, até o 8, 9, 10, vai falar. Ele subiu em ascensão aos olhos de mais ou menos 500 pessoas. Então, esse homem que ausentou-se do país é Jesus. E a Bíblia diz que ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Qual é o teu maior bem? Qual é o teu maior bem? Se você for falar para mim, a maior riqueza sua, o maior bem seu, qual que é? Oi?
Fala a verdade. Vamos lá, gente. Qual que é o seu maior bem? Seu maior patrimônio? Oi? Não é o que você tem, é quem você tem. Né? Então, o maior patrimônio do ser humano não é o que tem, é quem tem. Só que a gente vive a vida inteira achando que é o que tem, e não é. A Bíblia diz assim: e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. Aqui os bens fala de carisma, de dons. É isso que está falando aqui. Ele deu dons, ele deu carisma. A Bíblia diz que subindo ao céu deu dons aos homens. Diga comigo assim: o que tem menos aqui, tem um. Fala, o que tem menos, tem um. Ele deu dons aos homens. Confiou-lhe os seus bens. A um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Diga assim: cada um segundo a sua capacidade. Agora, uma coisa que nós temos que aprender aqui é o seguinte: capacidade pode ser ampliada. Você pode ampliar sua capacidade. Você pode fazer muito mais, porque você pode ser capacitado. Eu estou lendo uma série, estudando uma série que fala sobre dotado. Olha que coisa linda. Ontem à noite eu estava estudando sobre dotados. Muito boa mesmo. A um deu 5, a outro deu 2, a um deu 1, segundo sua capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos, imediatamente foi negociar com eles e ganhou outros 5. Diga, o que tinha 5, fez 5. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Diga comigo assim: dons, talentos, para Deus tem o mesmo valor do que dinheiro para você. Diga, para mim. É um investimento para Deus. Ele pegou o que ele tinha de mais valioso e deu para nós. Para nós, para viver nessa terra, dinheiro. Dinheiro. Para Deus, o que ele colocou dentro de você. Para Deus não tem nada a ver com dinheiro. E a Bíblia diz que aquele escondeu o dinheiro do seu senhor. E aqui é interessante falar talento. Tem no mínimo 3 tipos de talento. O que tem menos peso, porque talento é ouro. Aqui é ouro. Sabe quantos quilos tinha um talento de ouro? Quem já estudou aí, levanta a mão e fala para mim. Tem 2 tipos, 3 tipos. Eu gosto dos 2 tipos. Tem um que inclusive é romano. Tem um tipo de talento. Quantos quilos de ouro é? Oi? Oi? Tem um de 25, tem um de 34 e tem um de 78 quilos de ouro. Então, vamos chutar baixo, vamos pegar o talento que o pastor Josué aqui, que ele citou, 25 quilos de ouro. Quanto que está o grama de ouro? Diga comigo, R$1.000. Para quem investiu em bolsa, eu sinto te informar, mas o ouro nos últimos 5 anos subiu muito mais do que bolsa de valor. Se você tivesse investido em ouro, você estaria bem. Bem, ele enterrou esse talento, ele enterrou no mínimo 25 quilos de ouro. Mas, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e pediu conta. Diga assim, pediu conta. Quem vai pedir conta? Aquele que foi. Quem que vai pedir conta? Jesus. Jesus. Ele pediu conta. E aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 e disse: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. 5 talentos, irmãos, é 125 quilos de ouro no mínimo. Foste fiel no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando também o que te recebera 2 talentos, disse: me confiaste 2, e aqui tem outros 2. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, servo fiel.
Aqui nós aprendemos uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou falar. O reino de Deus não é socialista, não é comunista, o reino de Deus não é democrático, o reino de Deus é teocrático. E ele, preste bem atenção nisso, para você não ir embora para sua casa com a mentalidade socialista, comunista, sei lá o quê, achando que todo mundo vai receber tudo igual. Mentira, isso é coisa de Satanás. Ele valoriza ou ele recompensa quem? Quem trabalha, quem realiza, quem entrega mais, quem desenvolve mais, quem produz, quem dá melhor resultado. Não, só um doido vai investir numa pessoa ou num lugar e não vai querer resultado. Só um louco. Você está com fome, você pega aquele pouquinho de arroz que você tem, você coloca na panela, você quer que ele vira um alimento ou quer que vira um grude, um negócio queimado para jogar fora? Qual que você prefere? Agora, você acha que se arroz, que você pega um pouquinho para fazer o seu almoço, você não quer desperdiçar, que você quer que vire um alimento? E Deus que investiu em você? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele não é louco, ele quer o retorno do investimento dele. Diga comigo, ele investiu muito. Aí chegando por fim, o que receberam talento, sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeou. Olha como ele falou a respeito do Senhor dele. Falou, eu sei que você é severo. Quando ele partiu, ele foi bonzinho, ele deu. Agora quando ele voltou severo, ele pediu contas. Ceifas aonde não semeou, ajunta onde não espalhou, receoso, em outras palavras, medo, escondi na terra o teu talento, toma aqui o que é teu. Ele ficou todo feliz porque ninguém roubou, ninguém mexeu no talento que ele tinha dado para esse rapaz, sim ou não? Não. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabia que eu ceifo aonde não semeei, ajunto onde eu não espalhei, cumpria, portanto, te entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu pudesse receber com juros quando eu voltasse. Tirar-lhe o seu talento e dar-lhe o que tem? 10. Fala, nesse momento, tem alguém lucrando nas minhas costas. Simples assim. Aí era para ser eu, mas não vai ser você, sabe por quê? Porque você não deu conta de cuidar daquilo que Deus te deu. Como que você vai pedir mais para Deus? Aqui tem um princípio que já tem anos que eu venho trabalhando, e esse ano agora estou fechando bem, graças a Deus, e o ano que vem vocês podem se preparar, que vai ser muito bom, vai ser excelente. Irmãos, honestamente falando, isso daqui está uma coisa que eu tenho trabalhado e vou trabalhar cada vez mais aqui na igreja. Gestão, ferramentas, uma série de coisas. Por quê? Porque nós vamos cada vez mais entregar para Deus o resultado daquilo que Ele tem confiado para nós. Nós vamos crescer muito, vamos ganhar muitas almas, que nem eu falei. Tinha os pequenos grupos, todos organizados, agora está tudo organizado, e o que não estava, entrou nessa semana, nós organizando, já estamos nos preparando, trabalhando continuamente, porque o ano que vem, amados, se a gente está terminando o ano com 35, o ano que vem, brincando, nós vamos passar de 70. Nós vamos passar de 70 o ano que vem, eu não tenho dúvida disso. 70, 80 grupos pequenos. Por quê? Porque não adianta ganhar se não cuida. Deus falou assim para mim, Jaquenilson, o problema da vida nova não está em ganhar pessoas, está em cuidar. Ou você cuida, eu não vou te mandar mais. Ou você cuida, ou não adianta ficar pedindo mais. Você não está dando conta do que eu te mandei. Por isso nós estamos fazendo muita coisa para poder, em 2025, ajuste, mudança. Eu estou falando para os meninos aqui na igreja, olha, tudo que dispensa um ser humano, pode ser uma ferramenta, pode ser um mecanismo, pode ser um protocolo, um processo, a gente não vai ter pessoas, porque eu quero pessoas livres para cuidar de pessoas. 90% de tudo que nós fazemos na igreja, por incrível que pareça, não é gestão administrativa. Não é gestão administrativa. Tem que ter planejamento, organização, execução, e é pessoas.
Se Deus manda mais de 2.000 pessoas, nós temos aqui passando semanalmente pela igreja. Se Deus manda mais 2.000, eu morro, eu dou um infarto. Então nós vamos trabalhar muito forte, porque nós vamos dar conta para Deus. E Deus está falando, eu não vou dar mais. Não adianta vocês ficarem pedindo mais. Tem muita igreja que vai esvaziar e outras vão encher, porque não estão sabendo cuidar do povo de Deus. Então ele enterrou. E aí o Senhor diz lá no 29, porque todo o que tem será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem ou pensa que tem, será tirado. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, um momento de reflexão de tudo que nós temos feito aqui na igreja, tudo que nós temos feito na nossa vida, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa família. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa manhã. Amém? Amém? Então, amados, o apóstolo Paulo, que foi o cara que recebeu a missão de pegar a revelação do Evangelho e difundir no mundo conhecido da época, na minha opinião, cada um tem a sua, essa é minha, não é teológica, não é bíblica, não é etc. Essa é a minha opinião, é o Jaquenilson falando, o pastor Jack Pinas falando. A carta do apóstolo Paulo, que eu li e enchi a boca de mel, que para mim foi, cara, agora eu entendi. Aí eu tirei a mentalidade religiosa, tirei a mentalidade gnóstica, sincretista, relativista, e comecei a entender um pouquinho mais do reino de Deus. É a carta de Coríntios, ou Corintos. Para mim, amo Romanos, amo Filipenses, amo Efésios, amo Filemão, amo tudo, Tiago, Tito. Porém, a carta para mim, é uma normativa que todo cristão, todo crente precisa estudar, precisa entender, precisa debruçar em cima dela. É a igreja de Corinto. A carta de Corinto, Paulo ele vai profundo, ele vai longe, porque primeiro que são duas cartas grandes. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Segundo, que ele vai precisar falar com uma igreja, um povo, que morava numa cidade da Grécia. Eu já fui na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade que até hoje, não pode nem mexer lá, que tem achados arqueológicos. E a cidade de Corinto tem uma coisa que é uma cidade que fica perto do porto, portuária. Era uma cidade que tinha muita gente entrando e muita gente saindo. Era uma cidade que era muito rica, muito rica. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica. Eu estou levando você agora para entrar na carta de Corinto. Paulo, ele começa pregando na sinagoga, e aí o negócio não dá muito bem, aí ele vai para a casa de Gaio. Pronto, começa lá a igreja na casa do cara que era da sinagoga. Começa a ganhar gente para Jesus. Começa um avivamento lá em Corinto. Só que de repente, começa aquilo que é normal do ser humano, né? As pessoas começam a montar facções. Tinha facção A, B, C e D. Tinha 4 facções lá. Tinha facção de Apolo, tinha facção de Paulo, tinha facção de Pedro e tinha facção de Jesus. Na verdade era para ter uma só, né? Aí Paulo chama todo mundo. Aí o pessoal da casa de Cloe, Paulo não vai em Corinto, eles vão até lá onde Paulo está e leva todas as notícias do que está acontecendo na igreja de Corinto. Agora preste atenção. Por que eu estou usando a carta aos Coríntios para falar do que eu quero nessa manhã? Vou te explicar por quê. Porque na Bíblia não tem uma igreja que se moveu mais no poder sobrenatural do Espírito Santo do que os coríntios. Estava assim de talentos, de dons. Tanto que, 1 Coríntios 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Paulo fala do quê? Dons ministeriais, dons espirituais. Ele fala... 14, ele fala de dons de línguas, ele vai explicar, Por quê? Porque na igreja de Corinto houve uma explosão do sobrenatural de Deus. O que eu aprendo aqui? Já vou chegar onde eu quero. Eu aprendo o seguinte, que você vem na igreja só para buscar o sobrenatural. E não é ruim isso.
Mas não se trata apenas disso. O problema de nós, enquanto igreja, que nós vamos até a igreja no domingo para buscar o sobrenatural. Mas na segunda-feira nós voltamos às mesmas práticas que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. E o sistema que está aí fora, ele é muito bom para discipular a gente. Por exemplo, o cara do Banco Master está solto. Olha que beleza. O cara deu um golpe de bilhões, está solto. É assim que nós... então o cara que faz isso, ele é valorizado, e o cara que está não sei o que, não. Então a gente começa aí, vai vivendo a vida. No domingo nós vamos na igreja, cantamos, de repente tem um mover do Espírito Santo, ok. Mas voltando para a carta de Jesus, vamos voltar para a carta de Jesus? A Bíblia diz que ele deu talento para usar dentro da igreja? Oi? Oi? Ele deu 5 talentos para o cara usar onde? Vamos capitalizar esse negócio, vamos fazer uma mentalidade capitalista aqui? Eu estou te dando 125 quilos de ouro para você ir no mercado de ações, para você ir na indústria, para você ir para o agro, para você ir para o comércio, para você ir para a educação, para você ir para o esporte, para você ir para onde, para a saúde, para onde você quiser. Mas eu quero que você leve o meu tesouro lá, invista lá, faça o negócio ficar muito melhor e depois você me volte trazendo o resultado. Porque na medida em que você vai lá, investe lá, você se dedica lá, você amplia aquilo que tinha, porque tudo que vai fazer precisa de recurso. Tudo que a gente vai fazer e vai fazer bem feito, precisa de recurso. Não dá para fazer sem recurso. Quando nós temos recurso, irmão, a gente não pede, a gente manda. Precisa de recurso. Você vai fazer o que eu te mandei, e eu vou dar o recurso para você, e você faz com que aquilo se torne algo extraordinário, algo maravilhoso, e você vai gerar muito recurso, porque o que é bom, o que potencializa, valoriza, ajuda pessoas a crescerem, a desenvolverem, essas coisas acabam trazendo resultados. E agora você volta e me mostra qual é o teu resultado. Ele vai falar assim: eu peguei os 5 talentos, fui para a educação, investi na educação, fiz uma rede, eu fiz aí um trabalho, lancei faculdades no Brasil inteiro, eu tinha no início 1.000 alunos, hoje eu tenho 100.000 alunos, e eu estou aqui para mostrar para você que aqueles 5 talentos que você me deu, eu transformei de 1.000 alunos em 100.000 alunos, e agora o recurso que entrava era 125 de ouro, e agora está entrando 250 quilos de ouro por mês. É sobre isso, essa é a mentalidade. E se você olhar na política, a mesma coisa. E se você olhar tudo, é assim que Deus vê. Eu coloquei os meus filhos para governar a terra. A Bíblia diz, preste bem atenção: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho do homem. Então deixa de ser Zeca Pagodinho, pelo amor de Deus. Porque Deus, Ele investiu em você, e Ele quer resultados. Você era solteiro, aí Deus investiu em você, você foi lá e casou, daqui a pouco tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. Agora você tem uma família. Você multiplicou a você mesmo. Você e sua esposa se multiplicaram. Isso daí é porque Deus investiu em você para você se multiplicar. Bem, o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1 de Corinto, ainda voltando em Corinto, ele vai falar um pouquinho sobre o que é ser um bom mordomo. O que é realmente ser um bom mordomo? O que é cuidar daquilo que Deus te deu? Então Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ele escreve assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem. A palavra considerar é o seguinte: eu olhando para você, eu entendo, eu compreendo sobre você isso. Então quando Paulo está escrevendo, está dizendo assim: olha, quando alguém olhar para você,
quando alguém estiver te observando, quando alguém estiver considerando quem você é, eles te considerem assim. Então a imagem que eu e você devemos projetar na sociedade, Paulo está dizendo que é essa. Então ele está falando com Corinto. Eu vou tocar no assunto de Coríntios aqui para vocês, só para vocês verem que o negócio é bem mais embaixo. Ele olha assim: que os homens nos considerem como ministros de Deus, em algumas traduções está escrevendo dispenseiros, ou também mordomos dos mistérios de Deus. Dorme não. Os homens têm que nos considerar o quê? Mordomos que carregam os oráculos de Deus. Que você carrega junto de você os mistérios de Deus. Nós somos agora mistérios de Deus. Nós carregamos mistérios de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Qual é a maior preocupação do ser humano? Comer, beber, vestir, morar, viajar. Não é isso? Saúde, educação, blá, 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 blá. Isso, em Mateus 6,33, eu acho que o Mateus Soares foi muito feliz quando ele pregou sobre Mateus 6,33. Ele pregou Mateus 6, domingo passado. Mas a Bíblia diz assim: não, vocês devem buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, serão dados por acréscimo. O que vai ser dado por acréscimo? Arroz, feijão, carne, picanha, churrasco, sei o que. Não precisa nem mudar o teu voto que vai ter picanha, porque vai dar. Amém? Agora, qual é a intenção aqui de Paulo quando ele está falando com essa igreja de Corinto, essa igreja que estava abarrotada? Quando o pessoal da casa de Chloe chega para ele: olha, está tendo briga, tem um menino que pegou a mulher do pai, subiu, está transando com ela. Ai, meu Deus do céu, o que adianta ter tanto dom e fazer tanta besteira? Foi isso que está acontecendo lá na igreja de Corinto. Paulo, ele gasta o capítulo 1 ao capítulo 4 só para falar de problemas de divisão, pessoas que estavam divididas. E aqui, deixa eu te falar, o que nós somos em público revela quem nós somos no nosso pessoal, no nosso íntimo. O que eu revelo em público é aquilo que já está dentro de mim. Aonde eu vou, eu levo quem eu sou junto comigo. Paulo gasta muito tempo, e no 4 ele fala assim: olha, as pessoas têm que olhar para nós, e elas têm que perceber que nós carregamos os mistérios de Deus. Então aqui eu quero trocar talento, que é dinheiro, por mistério de Deus. A pergunta que não quer calar é: está pronto? Quantos mistérios Deus tem te confiado? Quantos mistérios para esse tempo, para essa geração, para essa sociedade, quantos mistérios nós temos carregado? É sobre isso. Mordomos de Deus, como Paulo está dizendo aqui, são pessoas que se preocupam com o conhecer de Deus, conhecer da pessoa do Senhor. E aqui eu quero te convidar a fazer uma introspecção. O quanto você aprendeu e cresceu esse ano em graça, a palavra seria essa, em graça diante de Deus. Você continua sendo a mesma pessoa que você era quando você se converteu, ou se ainda não se converteu, está no processo, ou está nesse processo uns 5, 6 anos e não passa, não vai para o próximo estágio, para a próxima etapa, para o próximo nível. Deixa eu te falar uma coisa: tem algo de errado com você. Tem algo de errado comigo se eu passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e nada acontece, nada muda. Não é normal. Não é normal, não é normal, não é normal você continuar 2025, 2026 com o mesmo comportamento, com a mesma atitude, com a mesma forma de viver, a mesma forma de pensar, a mesma forma de se relacionar, principalmente com aquilo que o Senhor Deus Ele plantou na tua vida, que é o teu maior patrimônio, que é a sua vida, cheia da presença, cheia da graça, cheia da virtude, cheia do conhecimento, cheia da revelação, cheia dos mistérios dele. Não dá. Deus está chamando a gente para uma consciência. Eu quero que você faça, preste bem atenção, você que está me assistindo,
Você que está aí me acompanhando, eu quero que você faça uma introspecção. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero que você faça uma introspecção. Eu preciso que você faça um balanço. Quanto que você tem crescido na graça, na revelação, na intimidade com Deus? E aqui eu quero aplicar uma ideia, talvez, que para mim faz muito sentido, que é o quanto você tem sido fiel naquilo que foi te confiado. Sabe, um dos escritores que eu mais gosto, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de falar para todo mundo. O escritor que eu mais gosto chama John Beaver. É o cara que eu gosto de carteirinha, assim. Eu sou fã dele de carteirinha. Se um dia Deus me der uma graça de chegar onde ele, assim, escrever do como posso chegar, eu quero ser muito parecido assim com ele. É uma referência para mim. Em 90, Deus chegou para John Beaver e falou assim: John, eu estou te chamando. Para quê, Senhor? Você vai ser um escritor. Senhor, eu tirei 3 quando eu fiz o Enem. Pior matéria minha é português, no caso dele o inglês. Eu sou ruim. Eu fiz engenharia porque eu sou muito ruim. Ele falou: é por isso que você vai ser escritor. Porque não é teu respeito, é respeito de quem eu sou. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente sempre acha que é partindo do pressuposto das minhas capacidades. Diga comigo, tinha 2, ganhou outros 2. Ele não deu valor pelos 2, ou pelo 1, pelos 5 que ele tinha. Ele deu valor pelos outros 5, pelos outros 2. É sobre isso que eu quero falar com você. O John já tinha, no mínimo, 2 talentos grandes na vida dele. Ele era um engenheiro. Agora deixa eu te falar algo para você. Ele falou: pessoa errada. O senhor mandou o e-mail para a pessoa errada. Não sou eu essa pessoa. Ele falou: não, John, é você. Passado um tempo, chegou uma mulher da parte do país, falou para ele: John, Deus mandou te dizer que se você não se posicionar, Ele vai levantar outro no seu lugar. Ele vai dar a mensagem que Ele quer dar para você em outro lugar. O John ficou quieto. Passado menos de um mês, chegou outra mulher lá de outro lugar dos Estados Unidos, chegou para o John e falou assim: John, deixa eu falar uma coisa para você. Deus chamou você. Ele quer que você escreva. E se você não obedecer, Deus vai dar para outro. Irmãos, de 90 a 94, teve um livro que o John Beaver ele demorou 1 ano para escrever. E quando ele escreveu, ele vendia 80, 30, 50 nas igrejas, onde ele ia pregar. E ele mandou esses livros para as editoras refugaram o livro dele. Falou assim: não vamos publicar o teu livro, é muito ruim. Em 93 ele deitou no chão, chorou, falou para Deus: Deus, o Senhor chamou o homem errado. Mas nesse momento, alguma coisa tinha acontecido na vida dele. Para quem não escrevia nada, que era péssimo em português, em inglês, agora ele começou a ter prazer em escrever. E ele escrevia, ficou 1 ano, ficou 2, 3, 4. Deixa eu te falar algo para você. Além de multiplicar o teu talento, antes de multiplicar o teu talento, eu quero te ensinar algo muito importante aqui. Só vou falar se todo mundo estiver interessado em saber. Vamos lá, quem quer saber o que eu vou falar agora, diga amém. Antes de Deus te multiplicar, Ele vai te lapidar. A primeira vez que eu preguei na minha vida, quando eu desci do altar, eu me lembro como se fosse hoje, que eu preguei para uma igreja no domingo à noite, grande, tinha gente, pregaçãozinha assim, daquelas. Eu considero essa a primeira vez, porque foi aquele dia que o cara terminei de pregar. Eu sabia que aquele dia era uma prova, né? Era o Enem meu. Quando eu terminei de pregar, eu desci do altar. Eu subi assim, ó. Pregador do culto das 6, pastor Jack Pinas. Eu subi assim, ó. Eu pesava 3 quilos. Eu desci assim, ó. Se eu tivesse subido assim,
tinha descido assim. Mas sabe o que acontece? Eu ainda não era barro mole. Eu não queria ser lapidado. Aí eu tive que escutar um sincero, sonoro: o que você fez, filho? O que você pregou? Eu não entendo o que você estava querendo falar com as pessoas. Diga assim: antes de Deus multiplicar você, Ele vai lapidar você. Vou falar uma coisa para você. Eu não sou lapidador de pedra não, mas eu sou um marceneiro bom. Eu tenho um formão para passar nas madeiras brutas que tem por aí. Arrancar umas cascas aí. Ai. Caminhando aqui dentro, Paulo está dizendo assim: vocês têm acesso à dispensa e dos mistérios de Deus. Então talvez essa é a grande realidade. Você tem que perguntar para você mesmo. Se eu pedisse para você dar uma aula que eu dei agora de manhã ali, de Gênesis capítulo 1 até o Gênesis 12, ensinando como ler Bíblia. Você está pronto? Você está pronto para tomar o meu lugar lá e ficar lá dando essa aula? Sim ou não? Você está pronto? Se eu não puder pregar hoje aqui, eu ligar para você e falar: ó, a mensagem está com você. Por favor, é você que vai ser pregado, vai pregar. Você está pronto para quando uma pessoa chegar com problema de casamento, você olhar no olho dela e ter uma palavra rema, uma palavra revelada? Uma pessoa que está com problema financeiro, você poder aconselhar e dar uma palavra rema, uma palavra revelada? Está quente hoje, hein? Lá na África vai estar mais, tá? Pau na cabeça da leitoa. Olha para mim. Você está pronto se uma pessoa estiver querendo abrir um negócio, você aconselhar ela, ajudar ela, mentorizar ela? Você está pronto para treinar um time que vai entrar em campo e vai vencer campeonatos? Ou você está pronto para ser esse jogador que vai estar no time que vai vencer? Ou você ainda continua... Paulo está dizendo que as coisas mais importantes é que você multiplique o nível de intimidade e de revelação que você tem de Cristo. O nível de intimidade e de revelação que você tem de Deus. O nível de revelação e intimidade que você conhece e manuseia e consegue introduzir as verdades dos oráculos de Deus no meio da sociedade. Que você seja sal da terra e luz do mundo. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que os homens nos considerem, que os homens nos enxerguem como os dispenseiros. Ora, além disso, requer dos dispenseiros que cada um seja, todavia, encontrados fiéis. Toca no teu irmão e fala assim: você é fiel? Pergunta, não tenha medo não. Fala: você é fiel? Fiel à palavra, fiel aos ensinamentos de Jesus? Você é fiel à grande missão, à grande comissão? Essa é a questão. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis do tempo até que venha o Senhor, o qual somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também a manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o louvor, e aqui pode colocar pagamento, vai receber galardão da parte de Deus. Então cada um, nós não estamos aqui para colocar um peso sobre a sua vida e julgar você, se você é, se você não é, se você tem, se você não tem. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o que você está fazendo agora, um determinado momento, alguém vai chegar para você e falar assim: vamos fazer um acerto de conta? Vamos, senta aí.
Tinha uma música, né? Caipira, antigamente. Vem aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. É bem antiga. Agora Deus vai falar para você assim: me presta conta. Eu abri a porta da minha despensa, agora eu quero que você me preste conta. Eu quero que você me fale para mim. Não da boca, porque eu não vou ouvir o que está falando na tua boca. Eu quero ouvir lá do teu íntimo, do teu coração, os teus desígnios. Porque você vai ter que dar conta. Você vai ter que falar para mim por que você não fez nada com o que eu te dei. Aqui eu talvez cheguei um momento ápice dessa pregação, e daqui para frente eu já vou entrar na conclusão. Irmãos, sabe qual é o maior tesouro que Deus te deu? O Espírito Santo. O maior dom que Deus deu para um homem é o Espírito Santo. E você sabe o que as pessoas estão fazendo com o Espírito Santo? Colocando ele dentro da caixinha de segunda a sexta, e no domingo vem ver ele para ver se ele ainda está vivo, se ele ainda... o culto não foi bom, porque eu não senti nada. Desde quando? Só o teclado por enquanto. Desde quando é para você vir no culto para sentir alguma coisa? O culto não é para você. O culto é para Deus. Se tem alguém com problema, não é o culto, é você. Mas nós temos essa mentalidade. Eu vou viver uma vida como eu tenho que viver de segunda a sexta, e agora eu vou dar o resto para Deus, porque é sobre isso que eu estou pregando. Eu vou dar o que posso dar para Ele. O restante é meu. Ai. Então Deus está chamando você hoje para dizer o seguinte: eu quero que você entenda que há níveis de profundidade em mim que você precisa conhecer. Há níveis de revelação no corpo de Cristo que você precisa entender. Pega o tabernáculo. Caminho, a verdade e a vida. A porta do caminho é aquela que você está no mundo e entra por ela, é Jesus. Aí depois você está ali, você o sacrifica. Aí ele fala: agora entra pela porta da verdade. João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 ele diz: se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, o Filho é a verdade, não tem nada de errado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda porta do tabernáculo, que te leva para o lugar santo, é Jesus. Mas ele disse: eu sou a vida. E quando ele disse eu sou a vida, ele está dizendo: eu sou a porta que dá acesso ao Santíssimo, ao lugar da maior intimidade com o Pai. Se você olhar por tudo que o tabernáculo, os elementos, todos os protocolos, você vai ver que é tudo a respeito de Jesus. Tudo a respeito de Jesus. É sobre este nível de mordomia que ele está perguntando, ou que Paulo está afirmando. Eu quero que vocês entendam que vocês têm talentos que eu dei para vocês, e esses talentos são acessos à dispensa dos oráculos do Pai, e você pode entrar lá no Santíssimo, que Ele vai dar mais, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a boa, Ele é agradável, mas Ele é a perfeita vontade de Deus, Jesus. João 6,29 diz que a verdadeira obra de Deus é esta: que conheçais ao Cristo, Filho de Deus. Nós precisamos conhecer mais dele. Nunca foi a respeito de trabalhar que nem um louco, foi de se relacionar que nem um louco, foi de conhecer que nem um louco, foi de absorver que nem um louco. E se você vem na igreja, meu amado, você não está crescendo espiritualmente falando, vai embora daqui. Se você está visitando e você é de uma igreja e não está acontecendo, não há um esticar de Deus na sua vida, por favor, não fique aqui, porque pode ser que você esteja atrapalhando você e alguém. Ai. Servo mau, foi isso que ele falou. Ele não dá
Honra para quem não merece. Quer honra? Eu quero honra. Por favor, entenda o que o Wallace disse, é o seguinte: ou você está servindo para a glória de Deus, ou você está servindo de mau testemunho. Mau testemunho. Capítulo 9, versículo 25, aqui de Corinto, ainda em Corinto, eu quero falar para você o que Paulo fala. Paulo diz assim, depois que ele fala: fiz de fraco para fraco, fiz de grego para grego, de romano para romano, fiz de tudo, para todos, a fim de ganhar alguns almas, ganhar alguém. Irmão, você está ganhando quem para Jesus? Porque, deixa eu te falar algo para você. Se você tem acesso aos oráculos de Deus, à dispensa de Deus, se os homens olham para você e te consideram como mordomo de Deus, quem quer comer da mesa do rei por tua causa? Quem quer comer da mesa do rei por tua causa? Quem está se apaixonando pelos manjares celestiais, que são muito maiores e melhores do que estes manjares que nós servimos talvez agora no almoço de domingo? Quem está olhando para você e está falando assim: uau, eu vou sair da mesa de Mamon e vou para a mesa de Jeová. Eu vou sair da prostituição e eu vou para a adoração. Eu vou sair do roubo, eu vou sair da corrupção, eu vou parar de viver no meio disso e vou viver para a glória de Deus. Paulo fala: eu tinha uma aula preparada do livro de Corinto para vocês, mas eu não vou poder dar hoje. Fiz de fraco para fraco, fiz de tudo para todos a fim de ganhar alguém. Tudo faço por causa do Evangelho, para também ser participante nele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta se domina. Aqueles que alcançam uma coroa incorruptível, nós porém incorruptível. Mas eu corro, não sem meta, luto, não como desferindo golpe ao ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para de que alguma forma eu possa ser achado nele. De alguma forma eu não venha ser desqualificado. Quantos talentos você tem? Eu vou fazer uma atividade mental com você. Vamos supor que você é um diamante. Você é o quê? Eu mando você para 10 pessoas lapidar você. O que você pensa disso? Oi? O que você pensa disso? O que você pensa disso? Mas se eu pegar você e te plantar eu fui em Eilat. Você sabe que Eilat é a cidade mais ao sul de Israel. Fica a divisa com o Egito. Quando você vem do Egito para entrar em Israel, você entra por Eilat. Lá em Eilat tem as melhores e maiores lojas de pedras preciosas de Israel. As minas do rei Salomão estavam em Eilat. Existem homens lá que são esmeros lapidadores. Eu conheci um homem lá em Eilat que eu chorei. Quem estava comigo lá em Israel? Lá em Eilat, levanta a mão aí. Tem alguém que está aqui hoje na igreja? Que estava comigo? Os irmãos de Israel hoje não veio na igreja. Tem alguém? Levanta a mão. Quando eu cheguei em Eilat, tinha um senhor. Quando eu bati o olho nele, eu falei: esse cara é meu pai. Igualzinho, escarrado e cuspido, né? Como que é? Esculpido no carraro. Como que é a pedra carraro lá? Não é escarrado e cuspido, né? É esculpido
no mármore Carraro. Esculpido no mármore Carraro. A cara do meu pai. Só que aí ele começou a falar, esse cara, rapaz, eu falei assim, olha, se eu tirar uma foto do seu lado e mandar para minha mãe, ela cai dura, porque meu pai tinha falecido. Esse cara era um lapidador. E aí, eu fiquei ouvindo lá, com o tradutor, lógico, eles falavam um espanhol lá, um portunhol. Eu fiquei ouvindo o cara falando sobre lapidação. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabe aonde que está o valor da pedra preciosa? Se você pegar uma pedra preciosa, uma burca, você pegar um diamante, mas se você lapidar ele torto, você perdeu o valor dele. Porque o valor do diamante está na lapidação. Vou repetir isso para você, talvez você não saiba disso, mas o valor da lapidação, o valor de uma pedra preciosa está na lapidação. Se o lapidador ficar torto a lapidação de um diamante, ele não concentra a luz, ele reflete torto, reflete errado. Aí você perdeu grande parte do diamante, porque vai ter que lapidar ele todo de novo, aí vai ter que descascar ele, tarararará, perdeu o valor. Então preste bem atenção. No meio de tudo isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo ele fala uma coisa que para mim é muito séria. Ele fala assim, olha irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí na igreja de Corinto, tem bastante gente capacitada. Mas eles não são pais, eles são amas. Pais vocês vão ter poucos. Significa o seguinte, irmão. Que pode ter muita gente que pode achar pedras, mas lapidar são poucos. Um bom lapidador, irmão, é uma coisa rara. Vou até usar o termo aqui. É uma ciência que é transferida de pai para filho, de geração em geração. O pai, ele ensina o filho, que ensina o filho do filho, que ensina o filho do filho do filho, para ele se tornar quem ele é. Deixa eu te falar algo para você. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas, agora desses dias, internet. O cara já ouviu 300 mensagens de uma pessoa, mas nunca ouviu uma mensagem do próprio pastor da igreja. Nunca entrou no Spotify e não ouviu a mensagem do pastor dele. Nunca entrou no YouTube lá e se inscreveu no canal e fez dar uma varredura lá, ouvindo a mensagem que ele está. Por que você está falando sobre isso? Porque a mensagem que você está ouvindo aqui nessa igreja é para a sua vida. Se Deus quisesse que você ficasse só ouvindo mensagem lá de não sei de onde, Deus te mandava para lá, para São Paulo, para não sei aonde. Mas a grande verdade é que você precisa entender. Alguém vai ter que exercer alguma autoridade sobre a tua vida. Alguém vai ter que cuidar de você. Alguém vai ter que ensinar para você os primórdios da palavra de Deus. Alguém vai ter que mostrar os oráculos de Deus. Alguém vai ter que revelar mistérios para você. Alguém vai levar você a uma consciência, a um entendimento que você foi chamado por Deus para um determinado propósito. E aqui eu quero dizer o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Cuidado para você não estar correndo à toa. Não, cuidado para você não estar fazendo aí a sua corrida, está correndo que nem um louco, mas você está buscando apenas uma coroa corruptível, sendo que eu tenho algo maior para você. O que você está fazendo com o que Deus está te dando aqui? O que você está fazendo? Será que você vai colocar tudo na sua agenda de 2026 e não vai colocar essa semana eu quero que sobe a agenda de 2026 da igreja no aplicativo. Tem o do iOS, da Apple ainda não está atualizado, mas o do Android já está atualizado. Você que tem Android aí, já está atualizado até com a logozinha, tudo certinho. Eu quero que você pare para pensar. Você acha que você vir na igreja aqui no domingo, é isso? Será que você vai continuar com os mesmos modus operantes? Será que é isso que Deus está pedindo para você? Será que essa é a dispensa que você vai ter que carregar na sua vida? Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo o seguinte: eu quero te revelar mais de mim.
Eu quero te revelar mais de quem eu sou. Eu quero te revelar mais da minha paternidade. Eu quero revelar mais para você dos meus oráculos, das minhas revelações, das minhas verdades. Mas você está com o coração pronto para se permitir ser lapidado? Você está pronto para se permitir ser capacitado, para ser treinado, para ser preparado? Ou você vai querer já sair se multiplicando? Quando Davi matou Golias, eu encerro aqui. Agora sim, estou encerrando de vez. Quando Davi matou Golias, Saul não quis saber como ele usou a funda e a pedra para matar Golias. Saul não quis saber como ele pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Quando eu conto essa história para Ana, eu não gosto de contar a história que Davi corta a cabeça de Golias, porque é bem... Sabe o que Saul olhou para Davi e perguntou? Quem é o teu lapidador? Foi isso que ele perguntou. Ô, Davi, primeiro ele perguntou para Abner. Abner falou, como que eu vou saber disso? Eu não sei. Aí, quando Davi chegou do lado de Saul com a cabeça do gigante na mão, Saul olhou para dentro do olho de Davi e falou, ei, menino, quem é o teu lapidador? Quem é o teu lapidador? Quem é o cara que lapidou você para derrubar aquele gigante? Ele falou assim, eu sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. Ah, pastor, eu sou da linhagem do Eliseu, então vamos lá, vamos com Eliseu. Eu quero porção dobrada. Amém. Se você me ver subindo, é tua, se não ver, perdeu o playboy. Então eu vou com você onde você for, beleza. Primeira etapa, ele falou, fica atrás, não vem atrás de mim não, fica aí. Grava essa, fica aí. Não, vou com você. Segunda etapa, fica aí, não precisa vir atrás não. Não, vou com você. Terceira etapa, ele falou assim, ó, fica aí. Não, eu vou com você. Quarta etapa, eles atravessaram junto. Elias subiu, a capa caiu. Eliseu gritou, lapidador, lapidador, carros e cavaleiros. E o milagre aconteceu. A partir de agora, o valor que é atribuído na vida de Eliseu está relacionado ao nível de lapidação que ele se permitiu quando andou com Elias. Se eu fosse fazer uma pergunta para você, eu tenho que te fazer essa pergunta: quem é o Elias da sua vida? Não adianta falar, cadê o Deus de Elias? Deus está perguntando esses dias, cadê o Elias de Deus? Cadê o homem que falou, eis-me aqui, Senhor? Cadê a mulher que disse, eu estou pronta, eu quero viver, eu quero granjear, eu quero multiplicar, eu quero entender, eu agora vou ganhar almas, agora eu vou fazer, eu entreguei a minha vida, e agora... Eu dei uma aula hoje, eu vou fechar com ela aqui hoje para vocês. A Bíblia diz que Terá, filho de Naor, ele morava numa cidade chamada Ur. A Bíblia diz que Deus chamou ele e falou assim, Terá, vai para Canaã. Aí Terá pegou Naor, que era um filho, Abrão, que era outro filho, e Arã, que era outro filho, e foi para uma outra cidade. Chegou lá naquela cidade, o nome da cidade era Arã. A Bíblia diz que ele começou a ganhar dinheiro. Ganhar o quê? E a Bíblia diz que ele parou ali. Aonde que ele parou? Aonde que ele parou? Diga, no lugar de ganhar dinheiro. Está em Gênesis capítulo 11. Se quiser ler, eu te dou até o versículo. Aí a Bíblia diz que o Naor morreu, o Arã morreu. Aí depois de Arã morrer, morreu também o Terá. Aí Abraão, com 75 anos de idade, disse, eu vou. Mas quem Deus chamou? Quem que Deus chamou? Terá. Está na Bíblia, aqui ó, vou ler para vocês. Deus chamou Abraão. Não, Deus chamou Terá. Sabe por que eu estou falando isso agora? Porque a minha classe que eu dei a aula dos oráculos da palavra, eles ouviram eu ensinando isso. Você não estava lá. Então eu vou só te dar o espólio.
Capítulo 11, olha lá, ó. E saí e tomou Terá, Abraão, seu filho, Ló, seu filho de Arã, seu filho de Saraí, e a sua nora Naraí, e saiu com eles para a cidade de Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. Foram até Arã, aonde ficaram. E havendo vivido 205 anos, morreu em Arã. Então eles saem e vai para Arã. Por quê? Porque ele estava ganhando dinheiro lá em Arã. E a Bíblia diz, pode ler lá o versículo 24, 25, 26 do 11. E havendo terá vivido 205 anos, morreu e acabou. Sabe o que está acontecendo com nós, igreja? Nós estamos que nem Terá. A gente acha que viver a vida é só ganhar dinheiro. Está errado isso, pastor? Não. A gente ganha dinheiro enquanto a gente faz o que Deus mandou. Não ouvi nenhum glória a Deus. A gente faz o que tem que ser feito, e o dinheiro por consequência acontece na vida da gente. Agora, quando Terá parou, sabe o que a única coisa que ele sabia fazer? Ganhar dinheiro. E quando Abraão chegou na terra de Canaã, a primeira coisa que ele fez foi ganhar dinheiro. Deus está chamando a igreja dele para entender que eu quero você com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Eu quero que você saiba que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Nunca foi a respeito só de viver aqui esse presente momento. Nunca foi sobre correr uma corrida por correr, ganhar uma coroa incorruptível. Se trata de ter o nome escrito no livro da vida, de saquear o inferno e povoar o céu. Se trata de ampliar a revelação dos oráculos de Deus, do conhecimento dos mistérios de quem Cristo é. Colossenses capítulo 1 versículo 27 diz assim: o mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, a esperança da glória. Escorte de pé. O mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, a esperança da glória.